Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje conversamos sobre a tutela provisória de urgência na modalidade cautelar antecedente. Então, tutela cautelar, já sabemos, acautela o cumprimento de decisão, de tutela de direito, de pedido em caráter definitivo, e ela acautela a efetividade desse direito. Essa tutela cautelar, ela pode ser requerida no curso do processo, seja em caráter incidental ou em caráter antecedente. Então, em caráter antecedente, que é o tema previsto do artigo 305 ao 310 do Código de Processo Civil, se qualifica quando o objeto desse pedido inicial é somente a tutela cautelar e depois se complementa com o pedido definitivo a ser buscado até a sentença, ok? Lá como tutela final. Então, quando se fala, por exemplo, numa ação onde três sócios, quatro sócios estão dissolvendo uma empresa e um dos sócios se apropria da matéria-prima e maquinário dessa empresa comum e no momento em que propõe essa dissolução da empresa, eles requerem de modo cautelar que esse patrimônio fique não só com o sócio que está na posse desses bens, mas que fique depositado para que se determine com qual sócio ou quais sócios esse patrimônio vai ficar. Então, há cautela que futuramente essa matéria-prima possa ser entregue ao sócio que ficar com a titularidade do domínio dessa empresa que está sendo dissolvida, se não há consenso entre as partes. Então, como é que funcionaria isso conforme o 305 do CPC? Então, a petição inicial, que visa a prestação da tutela cautelar em caráter antecedente, indica a lide e seus fundamentos. Então, qual é o conflito? Então, eles estão dissolvendo a empresa e não há consenso quanto à partilha dos bens. Qual é o fundamento, qual é a parte probatória referente à propriedade desse patrimônio, matéria-prima, ser da empresa? Então, o fundamento para dizer, dissolvida a empresa, esse patrimônio será de quem? A custeio de dívidas, vai ser rateado entre sócios, como é que vai funcionar? Além dali de seu fundamento, ainda no 305, a exposição sumária do direito que se objetiva a assegurar, que é se assegurar uma futura partilha do patrimônio, após quitadas as dívidas da empresa. E também o perigo de dano ao resultado útil do processo, risco ao resultado útil do processo. Caso permaneça com aquele sócio, o patrimônio pode ser facilmente dissipado. Então, feita essa demonstração na petição inicial, se o juiz entender que não é caso de tutela cautelar, mas sim de tutela antecipada, existe a fungibilidade, a possibilidade de receber essa tutela cautelar no 305 como antecipada. Se por acaso proposta a petição inicial, esse réu ele é citado para que em 5 dias, portanto, conforme o 306, ele, caso queira, conteste, indique as provas que quer produzir. Se por acaso o réu não contestar, se qualifica a confissão, conforme o 307. Então, não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos como ocorridos e o juiz vai julgar em 5 dias. Já se houver a contestação, segue no mesmo mote do procedimento comum, segue como procedimento comum que é. Já o 308 identifica que efetivada a tutela tem 30 dias esse autor, portanto, os outros sócios dissidentes que estão nesse processo de dissolver a empresa ou de retirar aquele sócio que está se apropriando indevidamente da matéria-prima da empresa, então eles têm 30 dias para propor pedido principal. Então, eles queriam só cautelar, separando, sequestrando aquele patrimônio que é da empresa, a matéria-prima, enquanto que o pedido principal seria a exclusão desse sócio que age de má fé, junto
aos outros associados da empresa ou sócios. Então, pelo 308, efetivada a tutela, o autor, né, a pessoa interessada, tem 30 dias para propor o pedido de tutela principal, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas. Então, como o pedido é em caráter antecedente, já houve o custeio de custas. Então, a complementação desse pedido de dissidência de retirada do sócio que está se apropriando indevidamente do material, da matéria-prima da empresa, ele seria o outro pedido principal, seria o que se busca lá na sentença definitiva, enquanto que a tutela cautelar antecedente seria só para evitar que esse patrimônio que está nas mãos desse sócio, que se pretende retirar, venha a se perder por ser de fácil alienação, ok? O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Então, o legislador, no parágrafo 1º do 308, ele diz que, ok, eu posso fazer uso da cautelar em caráter antecedente, mas nada me impede que já proponha o pedido judicial principal junto em caráter incidente. A causa de pedir pode ser aditada no momento da formulação do pedido principal. Então, como se usou da estratégia do pedido antecedente da cautelar, adita o pedido principal e adita também os argumentos, provas referentes ao pedido principal. Apresentado o pedido principal, as partes são intimadas para uma audiência de conciliação ou mediação, através de seus advogados, e se não tiver advogados, pessoalmente, para que se tente, por consenso, resolver o impasse. Não havendo autocomposição, abre-se prazo para resposta, aquele prazo de 15 dias, conforme o 335. E o legislador identifica também, lá no 309, que cessa a eficácia da tutela concedida se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal, que é aquele prazo de 30 dias, não for efetivada, ou seja, cumprida dentro de 30 dias, porque, por exemplo, não houve o recolhimento das custas do meirinho, do oficial de justiça, para pegar esse material que está indevidamente nas mãos do sócio que se pretende retirar, o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução do mérito. Então, proferida a sentença terminativa ou, se improcedente, aí é cassada a cautelar. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da cautelar, é proibido a parte renovar o pedido sob o mesmo fundamento. Poderia se utilizar de outros, mas sobre esse não vai mais poder renovar o mesmo pedido. Caso indeferida a tutela cautelar, e aí a gente está no 310, mesmo assim pode-se fazer uso do pedido principal. Então, vamos dizer que o magistrado não entendeu a necessidade de que a matéria-prima seja sequestrada, para que fique à disposição de todos os sócios. Mesmo não deferida a tutela cautelar, podem esses outros sócios que sentem-se prejudicados requerer a exclusão judicial ou a dissolução da empresa desse sócio que age de má-fé com eles, com base lá no 310. Então, o indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi o julgamento deste, salvo se o motivo do indeferimento foi prescrição ou decadência. Então, mesmo indeferida a cautelar, vai poder fazer o pedido principal, porque a cautelar só acautela a efetividade, tem o objetivo, né, de acautelar a efetividade dessa decisão que vai ser proferida como decisão em caráter definitivo. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.